Olá, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um tema importantíssimo, muito prático e muito difícil no direito penal, o tema de dosimetria da pena. Esse tema ele é muito difícil, ele exige um estudo minucioso para a gente realmente aprender a aplicar a pena no caso concreto. Tudo começa do princípio constitucional da individualização da pena. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 46, ela prevê o princípio da individualização da pena. Então, o que significa isso? Isso é muito importante para a gente entender a dosimetria da pena. Isso significa que o legislador constitucional, o constituinte originário, ele determina que a pena seja individualizada para cada um dos criminosos. Decorrência desse princípio, vem o Código Penal fixando não uma pena definida para cada crime. O Código Penal define apenas uma pena mínima e uma pena máxima. E aí o que acontece? O juiz, no caso concreto, vai fixar a pena tendo como parâmetro aquela pena mínima fixada pelo Código Penal e aquela pena máxima estabelecida também pelo Código Penal. Então vejam que não há nenhuma possibilidade de existir um sistema no ordenamento jurídico brasileiro que preveja uma pena fixa, não é? Uma pena em que você não pode individualizar de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Isso não pode acontecer. E o nosso Código Penal, ele, refletindo esse princípio constitucional da individualização da pena, ele prevê essa pena mínima e a pena máxima. Por isso que, por exemplo, no crime de homicídio, tem lá a pena de 6 a 20 anos. Pena mínima de 6, pena máxima de 20 anos. Então, como que funciona na prática? Vamos imaginar que A vem a matar B e é condenado pela prática do crime de homicídio. Só que A é um bom pai de família, um sujeito trabalhador, um sujeito responsável e matou B por uma circunstância muito especial. Matou B porque B havia estuprado a sua filha. A praticou o crime de homicídio. Ele será condenado pela prática do crime de homicídio, mas certamente A receberá uma pena mínima de 6 anos. Por quê? Porque levando-se em consideração o fato praticado por A e todas as circunstâncias que envolvem A, o juiz naturalmente vai fixar a pena no mínimo. Então a pena de A será fixada em 6 anos, quase que certamente. Agora vamos imaginar que X venha a matar Y. E X é um sujeito que já praticou vários crimes, já tem contra si várias sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Não trabalha, é irresponsável, é violento. Na vizinhança onde ele mora, ninguém gosta dele porque ele arruma briga, arruma confusão. Ele é um sujeito que topa qualquer parada. Já foi condenado por tráfico de drogas, já foi condenado anteriormente por roubo, já foi condenado por receptação, e X então resolveu matar Y, ou seja, esse homicídio é mais um crime que vai constar na folha de antecedentes criminais, ou na folha de antecedentes criminais de X. Então, nesse caso, quase que certamente, X terá uma pena muito maior do que A. Por quê? Porque as condições de X são diferentes. Então vejam que A praticou um homicídio, um bom pai de família, e X também praticou um homicídio. Enquanto a pena fixada para A vai ficar perto do mínimo ou no mínimo, a pena fixada para X ficará próxima do máximo, ou até no máximo. Então vejam que os dois praticaram o mesmo crime, mas a pena para A pode ser de 6 anos e a pena para X pode ser de 20 anos. Olha que interessante, é o mesmo crime, mas é uma diferença absurda em relação às penas aplicadas a A e a X. Isso decorre do princípio da individualização da pena, e tem que ser assim. A Constituição Federal determinou que o juiz deve levar em consideração a individualidade do condenado na hora de fixar a pena. E o Código Penal, replicando esse princípio constitucional da individualização da pena, ele prevê, no preceito secundário, onde ele estabelece a sanção, ele prevê não uma pena fixa, ele prevê uma pena mínima e uma pena máxima. Agora, o juiz vai fixar essa pena
a partir de alguns critérios legais. O juiz tem uma certa discricionariedade na hora de aplicar a pena, mas ele tem que justificar cada aumento que ele estabelece na fixação da pena do condenado. E esse aumento estabelecido na fixação da pena do condenado segue um critério legal. E o Código Penal, no artigo 68, ele adotou o critério trifásico, o critério adotado pelo Nelson Hungria. E o critério trifásico estabelece que a pena aplicada ao condenado deve seguir 3 fases. Uma primeira fase, em que é chamada de pena base. O próprio artigo 68 do Código Penal chama de pena base. A segunda fase entra a análise das agravantes e das atenuantes. E, por último, a pena definitiva, em que o juiz vai analisar as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. Vejam que eu falei aqui de 3 fases: pena base, pena intermediária e pena definitiva. Pena base, o juiz leva em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A segunda fase, que é chamada de pena intermediária, o juiz levará em consideração as agravantes e atenuantes. E na terceira fase, que é a chamada fase da pena definitiva, o juiz vai levar em consideração as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. Uma primeira observação importante aqui, e tem que ser destacada, é a seguinte: não pode haver confusão entre circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, e causas de aumento e causas de diminuição da pena. Porque vejam que as 3 fases, o critério trifásico adotado pelo Código Penal, ele estabelece de forma muito clara essa divisão: pena base, circunstâncias judiciais; pena intermediária, agravantes e atenuantes; e pena definitiva, causas de aumento e causas de diminuição. Então vejam que se o aluno ou se o candidato a concurso para magistratura principalmente, se ele confundir e analisar uma circunstância judicial na segunda fase, ele vai ter errado completamente a questão. Se ele analisar uma agravante e uma atenuante na terceira fase, ele terá errado completamente a questão. É inadmissível um erro desse padrão numa prova para a magistratura. Então, primeira coisa, nós temos que entender a teoria das circunstâncias. O que são circunstâncias judiciais? As circunstâncias judiciais são aquelas 8 circunstâncias inseridas no artigo 59 do Código Penal. Lá no artigo 59 do Código Penal, o legislador estabeleceu 8 circunstâncias judiciais: culpabilidades, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Percebam que as 5 primeiras circunstâncias judiciais são circunstâncias de natureza subjetiva, relacionada ao agente criminoso. E as 3 últimas circunstâncias judiciais são circunstâncias de natureza objetiva, relacionada ao fato criminoso. Aí já começa a haver uma diferença nas circunstâncias judiciais. Por sua vez, as agravantes estão previstas somente no artigo 61 do Código Penal. Então, quando a gente muda para a segunda fase, quando o juiz começa a analisar a segunda fase e ele começa a analisar, então, agravantes e atenuantes, ele tem que ter o cuidado e tem que saber que as circunstâncias agravantes não se confundem com as circunstâncias judiciais. Se as circunstâncias judiciais estão previstas no artigo 59 do Código Penal, e são essas 8 circunstâncias que eu acabei de dizer para vocês, as agravantes estão somente previstas no artigo 61 do Código Penal, ao passo que as atenuantes estão previstas somente no artigo 62 do Código Penal. E na terceira fase, o juiz já não leva em consideração circunstâncias judiciais ou atenuantes e agravantes. Ele leva em consideração as causas de aumento, chamadas de majorantes, e as causas de diminuição, chamadas de minorantes. E onde estão as causas de aumento e as causas de diminuição? As causas de aumento e as causas de diminuição, as causas de aumento trazem um quantum de aumento, né? Uma quantidade de aumento da pena. E as causas de diminuição trazem um quantum de diminuição. Elas estão previstas tanto na parte geral do Código Penal, quanto na parte especial do Código Penal. E elas podem trazer um quanto fixo de aumento ou de diminuição da pena, ou um quanto variável. Então, quando você analisar o Código Penal e identificar, por exemplo, lá no artigo 14, um quantum de diminuição para o crime tentado, isso significa dizer que ali nós temos uma causa de diminuição da pena ou uma minorante.
Quando nós temos lá na parte especial algumas causas que trazem a pena para aumentar de uma quantidade de 1/3 a metade, de 1/3, de 1/4 a metade, isso é causa de aumento de pena e serão analisadas na terceira fase de aplicação da pena. Então nós já sabemos agora que o juiz vai fazer a dosimetria da pena com base em 3 fases, nós adotamos o critério trifásico no artigo 68 do Código Penal, esse critério foi proposto pelo Nelson Hungria, esse foi o critério adotado. Circunstâncias judiciais, primeira fase, na primeira fase nós temos a pena base, na segunda fase nós temos a pena intermediária, agravantes e atenuantes, na terceira fase, causas de aumento, causas de diminuição da pena. Essas 3 fases não podem se misturar. Tem que haver uma divisão absoluta entre essas fases. Porque para cada uma dessas fases aplica-se raciocínios diferentes. Ok? Hoje eu vou analisar principalmente a primeira fase. Né? Não dá para num vídeo aqui no Instagram analisar as 3 fases. Mas eu vou analisar nesse vídeo de hoje alguns temas importantes a respeito da pena base. E nas semanas seguintes eu vou trazer vídeos sobre as penas intermediárias e a pena intermediária e a pena definitiva. O que é pena base? O artigo 68 do Código Penal, ele utiliza essa expressão pena base. Agora olha que interessante. Embora o artigo 68 do Código Penal traga no artigo 68 a expressão pena base, não existe uma definição legal feita pelo legislador do que vem a ser pena base. Mas nós sabemos, a partir do entendimento doutrinário jurisprudencial, que pena base é estabelecida a partir das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. O que é importante a gente entender nessa primeira fase de fixação da pena, que o juiz vai fixar a pena base? Primeira coisa, na fixação da pena base, o juiz nunca poderá trazer a pena base abaixo do limite mínimo da pena, como também não poderá elevar a pena além do limite máximo estabelecido pelo legislador para o crime, a pena para o crime. Então, se o homicídio é de 6 a 20 anos, na primeira fase, ele não pode vir para 5 anos, como também não pode ultrapassar 20 anos. O juiz vai ter que observar o limite mínimo e o limite máximo do tempo previsto da pena na primeira fase. Outra coisa interessante, que é muito importante, é que a gente tem que entender que as circunstâncias judiciais, elas são judiciais porque elas não são explicadas pelo legislador. Quem vai esclarecer as circunstâncias judiciais, na verdade, não é o legislador, é o juiz a partir dos documentos juntados nos autos. É o juiz que vai aplicar as circunstâncias judiciais a partir dos documentos juntados nos autos e identificar se ali existe uma culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime. A lei não define isso. Como a lei não define isso, por isso que elas são chamadas de circunstâncias judiciais, porque cabe ao juiz aplicar as circunstâncias judiciais. Então, não há uma definição legal. E por não existir uma definição legal, as circunstâncias judiciais ela tem um caráter residual. O que é o caráter residual? Há uma ordem de prioridade. Se o juiz identificar uma qualificadora, ou uma causa de aumento ou de diminuição, ou uma agravante ou uma atenuante, essas circunstâncias preferem as circunstâncias judiciais. Elas têm preferência em relação às circunstâncias judiciais. Então, por exemplo, imaginem que o juiz está aplicando uma pena e ele vê que o crime que o sujeito praticou é um crime de peculato. E aí ele diz, vou aumentar a pena na primeira fase porque eu vejo aqui que o sujeito ativo do crime é funcionário público. Então, eu vou aumentar a pena na circunstância judicial da culpabilidade porque o sujeito é funcionário público e praticou um crime de peculato, um crime contra a administração pública. Ele não pode fazer isso porque a figura do funcionário público já faz parte do próprio tipo penal de peculato. Então você só pode utilizar a circunstância judicial se aquela determinada situação não puder ser enquadrada no tipo penal, não puder ser considerada como qualificadora ou como causa de aumento de pena,
pena ou ainda como agravante. Se tiver uma dessas previsões, você vai ter que dar preferência a essas situações à circunstância judicial, porque a circunstância judicial ela é residual. Outra coisa interessante também, e que se questiona muito, é o quanto de aumento o juiz poderá aplicar se ele identificar uma circunstância judicial desfavorável. E aí há aqui um silêncio do legislador. O legislador não disse quanto que o juiz poderá aumentar se houver uma circunstância judicial desfavorável para o réu. O que a jurisprudência tem aplicado? A jurisprudência ela tem aplicado aqui o critério do 1/8. Por quê? Na primeira fase, considera-se que a aplicação da pena ela vem aumentando de gravidade. Então, na primeira fase, ela tem uma gravidade menor, na segunda fase, ela tem uma gravidade maior, e na terceira fase, é a gravidade maior possível. Então, se na segunda fase a causa de aumento menor que existe é de 1/6, a doutrina tem estabelecido que a circunstância judicial da primeira fase deve ser fixada em 1/8, porque na segunda fase a menor causa de aumento é 1/6. Então, a primeira fase teria que ter uma quantidade menor do que a segunda fase. Então, 1/8 é menor do que 1/6. 1/8 aumenta menos do que 1/6 da pena. Agora, outra questão que se pergunta é, tudo bem, aumenta 1/8, mas 1/8 de quê? A jurisprudência também tem entendido de forma muito forte que esse 1/8 ele incide sobre a seguinte equação. Você pega a pena máxima menos pena mínima é igual a X. Então, esse 1/8 vai incidir sobre X, ou seja, o resultado da pena máxima menos da pena mínima. Então, se nós temos uma pena mínima de 2 anos e uma pena máxima de 10 anos, nós temos pena máxima 10 anos, menos pena mínima 2 anos é igual a 8 anos. E aí eu tenho 1/8 de 8 anos. Então, para cada circunstância judicial, eu vou aumentar 1 ano da pena para o condenado. Agora, outra coisa interessante. Qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada na fixação da pena base? A doutrina tem estabelecido que o ponto de partida é a pena mínima prevista em abstrato. Então, se o homicídio é de 6 a 20 anos, o juiz deve começar a fixar a pena, deve fixar a pena base começando nos 6 anos, que é a pena mínima. Ok? Agora, um outro questionamento que se faz e que também é muito importante é o seguinte, tudo bem, o ponto de partida é a pena mínima, mas qual é o ponto de chegada? O juiz pode, já na primeira fase de fixação da pena, na fixação da pena base, ele pode chegar ao máximo da pena? Aqui, gente, existe uma enorme controvérsia doutrinária. Alguns autores entendem que sim, que o juiz pode ir aplicando para cada uma das circunstâncias judicial 1/8 daquela equação, pena máxima menos pena mínima igual a X, 1/8 de X, e se as 8 circunstâncias judiciais forem desfavoráveis ao réu, o juiz poderá sim na pena base, na fixação da pena base, chegar na pena máxima. Agora, outros autores entendem que isso fere o princípio da proporcionalidade constitucional. Entendem que, na verdade, na primeira fase de fixação da pena, o juiz nunca poderá chegar à pena máxima. Porque o juiz deve deixar um espaço para a segunda e terceira fases, para aumentar a pena na segunda e terceira fase. Então, na primeira fase, ele nunca poderá chegar à pena máxima. Ele poderá chegar ao que se chama de termo médio. E o que é esse termo médio? O termo médio é o seguinte: você pega a pena máxima, diminui da pena mínima, e aí você vai ter um quantum. Pega esse quantum e divide por 2. Depois você pega esse resultado e acrescenta na pena mínima. E depois pega esse resultado e diminui da pena máxima, que você vai chegar a um quantum identificado como termo médio. Vou dar um exemplo concreto. Imaginem que a pena é de 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos. Então você pega a pena máxima 6, vamos pegar um número exato que fica melhor, de 2 a 10 anos, né? 2 a 10 anos, você pega a pena máxima 10 anos, diminui de 2 anos, que é igual a 8 anos.
Divide 8 anos por 2, que é igual a 4 anos. Pega a pena mínima 2 e acrescenta do resultado 4, que vai dar 6. Pega a pena máxima 10 e diminui daquele resultado 4, que vai dar 6. Então o termo médio é de 6 anos. Então o juiz só poderia chegar na primeira fase de fixação da pena, na fixação da pena base, ele só poderia chegar nesses 6 anos, nunca na pena base. Então vejam, gente, quantos detalhes existem apenas para analisarmos a fixação da pena média, tá? Eu vou gravar outros vídeos falando um pouquinho da pena intermediária e também da pena definitiva. Agora, é importante ainda na hora da fixação da pena base, o juiz ter muita clareza a respeito do que vem a ser culpabilidade, o que vem a ser antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Ele tem que entender a fundo o que significa cada uma dessas circunstâncias judiciais. E existe também enormes discussões a respeito do que vem a ser essas circunstâncias judiciais. Vou dar um exemplo de 2 circunstâncias muito discutidas. Por exemplo, culpabilidade. Há quem entenda que culpabilidade significa intensidade do dolo ou gravidade da culpa. E aí é que você vai definir, por exemplo, se existe dolo direto ou se existe dolo indireto. Existindo dolo direto, a pena pode ser maior do que se existir apenas o dolo indireto eventual ou alternativo. Há quem entenda que não, que culpabilidade não é gravidade do dolo ou intensidade da culpa. A culpabilidade aí está relacionada às características do agente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se um sujeito pratica um crime contra a Previdência Social e ele é um médico, essa situação dele ser médico, fraudando o sistema previdenciário, por exemplo, com uma perícia falsa, essa culpabilidade está relacionada diretamente ao fato dele ser médico. Por isso que o juiz poderia aumentar a pena aqui. E tem várias discussões. Por exemplo, personalidade do agente. O que é personalidade do agente? Alguns bons autores, entendem que a personalidade do agente só pode ser considerada contra o réu se existir um laudo psicossocial identificando que o réu tem uma personalidade difícil voltada para o crime. Por outro lado, alguns entendem que o juiz pode fazer isso com base em informações concretas. Então vejam que a discussão é muito profunda e o juiz ainda tem que ter muita clareza a respeito de cada uma dessas circunstâncias judiciais. Então, para a gente fechar, atenção! Critério trifásico proposto pelo Nelson Hungria no artigo 68, primeira fase, pena base, com base nas circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais são as previstas no artigo 59 do Código Penal. Depois o juiz vai para a segunda fase, chamada de pena intermediária, onde ele vai analisar agravantes e atenuantes, e por fim o juiz parte para a pena definitiva, onde ele vai analisar causas de aumento e causas de diminuição da pena. Ok? Espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. Um grande abraço.